Meus irmãos, interessante que movimentos missionários sempre têm tido seu início em movimentos de renovação. E aqui nós temos um modelo. Quando recebermos uma nova visão de Deus, como Isaías recebeu, reconhecemos a profundidade de nosso pecado, nossa separação e alienação de Deus. Nota bem o que aconteceu aqui. Foi um ano de crise, o rei Uzias havia falecido, que implicava no fim de um período longo de quase 50 anos de paz e prosperidade na nação. Então, a crise não causou um movimento em Isaías, mas a crise parece abriu seus olhos e sua mente mais e mais à realidade de Deus e à atividade de Deus e à santidade de Deus. Nota bem, então, o jovem Isaías entra no templo. É provável que ele havia entrado lá muitas vezes, mas essa vez ele tem uma nova visão de Deus. A visão de Deus em sua santidade, seu poder, um Deus transcendente, como diz um teólogo, o Deus que é totalmente o outro, totalmente diferente de nós. Um abismo infinito que existe entre Deus e nós. Nós somos as criaturas, Ele é o Criador. Ele é o Deus Santo, nós somos pecadores. Ele é o Deus transcendente, nós somos pessoas finitas. As diferenças são infinitas, não é? Então, com essa nova visão de Deus, é como um espelho. E essa nova visão de Deus serve como uma espécie de espelho, e agora ele olha para si e para seu povo. E descobre a realidade do pecado humano. Pecado dele, pecado de seu povo. Nota bem, ele não fica isolado de seu povo, identifica-se com seu povo. Ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos vi o Senhor. Então, a reação a uma nova visão de Deus é uma nova visão da realidade do ser humano. Nossa necessidade, nossas falhas, nosso pecado. Então, meus irmãos, qual é o terceiro passo? O terceiro passo é a graça de Deus que toca o homem de impuros lábios e lhe dá perdão e uma nova vida. No certo sentido, então, esta passagem de Isaías já antecipa a própria encarnação em Jesus Cristo. Pode ver isto? Interessante. O paralelismo entre esta passagem e a vinda de Jesus Cristo. Então, qual é o quarto passo? Depois de receber a graça divina e o perdão, então, Isaías começa a ouvir a voz de Deus de uma maneira mais profunda, e a voz de Deus, então, pergunta, quem enviaremos e quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías, eis-me aqui. Esta ordem é o que nós podemos notar constantemente na história da igreja. Uma nova visão da realidade de Deus, um novo entendimento do pecado e necessidade humana, uma nova experiência da graça divina que nos perdoa e começa a nos transformar. E neste caso, então, a gente ouve a voz de Deus. Ou para mudar a figura, a pessoa começa a sentir como o coração de Deus bate pelo mundo ali fora. Esta ordem é básica e impressionante. Interessante notar que o povo muçulmano também tem um conceito de um Deus totalmente outro, totalmente diferente, totalmente separado de nós, mas uma diferença básica. Allah não pode ser contaminado por tocar ou entrar em contato com nada que foi criado.
fica totalmente separado. O abismo é infinito e ninguém pode atravessar aquele abismo. A diferença é que o paradoxo da fé cristã é que o abismo é infinito, mas Deus toma iniciativa para atravessar o abismo, tomar seu lugar conosco, para nos trazer perdão e graça em Jesus Cristo. Esta é a diferença fundamental entre o Islã e o cristianismo. Mas então, nós podemos ver como durante a história, homens e mulheres, buscando uma vida mais profunda com Deus, mais autêntica com Deus, como resultado, receberam a graça divina de uma maneira mais íntima e profunda e pessoal, e daí saiu a missão. Não é coincidência que a primeira missão transcultural na história da igreja teve seu início numa reunião de oração e jejum, não é? Em Atos 13. Quando a liderança da igreja de Antioquia, uma igreja já de gentios, estava jejuando, orando, e o Espírito Santo diz: separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho. E assim começa o movimento missionário, e nós somos parte daquele movimento. No certo sentido, todos nós somos herdeiros espirituais daquele movimento que começou em Antioquia. E nós somos chamados a continuar aquela mesma missão hoje, no mundo inteiro. Então, eu queria dar aos irmãos uma espécie de orientação histórica para que nós possamos entender onde estamos hoje no movimento e qual é o papel, especialmente hoje à noite, da igreja brasileira. Porque todas as igrejas, todos os cristãos, crentes em Jesus, têm um papel a cumprir nesta obra missionária. Mas, durante os primeiros 15 séculos da igreja, houve movimentos primeiro, claro que durante os primeiros 3 séculos a igreja estava sendo perseguida e muitos cristãos morreram pela fé, mas até o ano 300, mais ou menos 10% do povo no Império Romano era cristão. E nesta situação, ser cristão implicava em sacrifício. E depois, no início do 4º século, o Império Romano começa a tornar-se cristão oficialmente. Isto transforma a igreja de uma comunidade de pessoas prontos a sofrer, receber a perseguição, e até o fim do século, então, a igreja já é muito poderosa e começa aquele processo de corrupção que continuou durante a Idade Média. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não estava agindo. Houve movimentos, mesmo na igreja medieval, visando uma vida autêntica, uma vida cristã mais autêntica e visando missão. Mas, em geral, aqueles movimentos foram perseguidos pela igreja medieval. Agora, veio a Reforma Protestante no século XVI, com Lutero e Calvino e outros. E a Reforma Protestante não veio principalmente por causa da corrupção da igreja medieval. Foi um dos motivos, mas o motivo menor. O movimento protestante basicamente foi uma redescoberta do evangelho bíblico por Lutero. Lutero, passando por agonia espiritual, foi um bom monge, sendo reconhecido pelas suas qualidades intelectuais e de liderança. Com 30 e poucos anos já dava supervisão administrativa sobre 12 mosteiros. Era professor de teologia com doutorado na Universidade de Wittenberg. Lutero foi um bom monge, um monge excelente, mas não estava satisfeito espiritualmente, não tinha paz com Deus. Porque a igreja havia lhe ensinado que ele tinha que merecer a graça divina através de seus esforços. Mas quem pode merecer a graça de Deus? Ninguém. E ele sabia disso. Então foi lutando, estudando a Bíblia. Finalmente estudou a carta de Paulo aos Romanos, e lá no 1º capítulo descobriu uma coisa totalmente diferente. Descobriu
que a graça de Deus, a salvação de Jesus Cristo foi um dom gratuito de Deus, não foi uma coisa que ele havia que ganhar através de seus próprios esforços, né? Então, para Lutero, o lema da reforma, sola Escritura, nossa única autoridade, sola Cristo, só Cristo, sola fé, somos salvos através de Jesus Cristo só pela fé. Mas a reforma protestante, com Lutero e Calvino, já iniciou movimentos missionários. Lutero mandou diversos ex-alunos dele, ex-monges para Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. E lá eles traduziram a Bíblia, formaram igrejas luteranas. Calvino preparou mais de 160 pastores em Genebra, na universidade, mandou à França, à Holanda, à Polônia, Hungria, onde eles fundaram igrejas calvinistas ou reformadas. Muitos foram perseguidos e muitos foram mortos, mas foram missionários. Até houve uma tentativa de mandar o calvinismo aqui para o Brasil em 1555, mas fracassou por causa da perseguição dos portugueses. Então, o movimento missionário protestante teve início, num certo sentido, no século XVI, mas não durou, porque não formaram estruturas, agências missionárias, e também, um século depois de Lutero e Calvino, a igreja protestante na Europa havia caído no nominalismo, havia perdido muito de sua vida inicial. Mas houve movimentos, sempre houve movimentos do Espírito Santo. Um movimento na Alemanha que levantou-se nos meados, um pouco abaixo dos meados do século XVII, começou a reunir grupos pequenos, mais uma vez para orar juntos, estudar a Bíblia, buscar a vontade de Deus. E desses grupos, então, começou a surgir o primeiro movimento missionário protestante. E um homem chamado Bartholomew Ziegenbalg foi à Índia em 1706. Isto 80 anos antes de Carey ir à Índia. Carey é tido como pai do movimento missionário moderno, e com muita razão. Mas muito antes dele, um homem chamado Ziegenbalg foi à Índia, e mais ou menos 50 a 60 outros seguiram Ziegenbalg à Índia durante aquele século. Fizeram coisas extraordinárias. Fundaram igrejas, prepararam o primeiro pastor indiano para ser ordenado, fundaram escolas para meninas e também meninos, e naquela época fundar a escola para menina era um passo muito radical. Então, foi continuando. E como vocês sabem, foi no fim do século XVIII, depois de uma série de avivamentos dos dois lados do Atlântico, isto é, na Europa, especialmente na Inglaterra e na América do Norte, que o movimento missionário começou a crescer muito. E Guilherme Carey, o inglês, sapateiro batista, é tido como pai do movimento missionário moderno, saiu da Inglaterra em 1793 e foi à Índia. E agora começa a surgir outras agências missionárias e também movimentos. E durante o século XIX, o movimento começa a crescer muito. Podemos usar a analogia de um avião que está decolando, né? Começa a ganhar mais altitude no século XIX, e ainda mais no século XX, e ainda mais no século XXI. Mas durante os primeiros 150 a 200 anos, o movimento era principalmente um movimento da Europa e os Estados Unidos para a Ásia, África, América Latina. Hoje estamos passando por uma grande transformação no movimento missionário, e uma transformação muito criativa que está produzindo muita coisa nova e boa. Eu queria houve um crescimento relativamente grande por causa desse movimento, mas há 200 anos atrás,
só 1% dos cristãos evangélicos no mundo moravam na Ásia, África e na América Latina. Há 100 anos atrás, já era 10%. Isto é, 10% dos cristãos evangélicos moravam na África, Ásia, na América Latina, 90% na Europa e nos Estados Unidos. Hoje, cerca de 65 a 70% dos cristãos evangélicos moram na África, Ásia, América Latina. Em parte, isso é por causa da caída da igreja na Europa, mas muito mais é por causa do movimento missionário e o crescimento extraordinário das igrejas naqueles 3 continentes. Mas também, o pensamento missionário, durante os primeiros 150 anos, focalizava em regiões geográficas. Falava em vastas regiões geográficas, as cidades nos litorais dos continentes, como Calcutá e também Rio de Janeiro, etc. Mas a partir da década de 1930, houve uma mudança na ênfase, o reconhecimento da cultura, da importância da cultura de cada pessoa. Uma história interessante, havia um homem chamado Cam Townsend que vendia Bíblias lá em Guatemala, vendendo Bíblias para o povo indígena, que é mais da metade do povo daquela nação. Mas o povo indígena não falava espanhol. E a história é que um indígena disse a este homem, se seu Deus é tão inteligente, por que ele não fala nossa língua? E isso deu um impulso, então, à tradução da Bíblia e à formação da Sociedade Tradutores da Bíblia de Wycliffe. Então, agora começa a ter um foco diferente. Em vez de só pensar em regiões geográficas, começa a pensar em povos não alcançados. Isto é, povos com sua cultura, sua linguagem distinta. Ontem à noite, então ouvimos a voz de nosso colega, irmão, que trabalha em Guiné-Bissau, com um povo não alcançado, traduzindo a Bíblia. Então, o objeto da obra missionária hoje não é só alcançar regiões geográficas com o Evangelho, mas alcançar cada povo em termos de sua cultura em linguagem e comunicar o Evangelho em termos culturais que são agradáveis ao povo. Eu disse ontem à noite que no dia de Pentecostes, cada pessoa lá ouviu a mensagem do Evangelho na língua em que havia nascido. Este é o princípio. Todo mundo tem o direito, a vontade de Deus é que todos têm o direito de ouvir o Evangelho em linguagem e cultura deles, incluindo a música deles. Por exemplo, formas culturais de comunicação. Cada cultura tem meios diferentes de comunicar, não é? Tem música diferente. Então, o princípio de Pentecostes é que cada pessoa deve ter o direito de ouvir o Evangelho em termos que falam intimamente ao seu coração. A música nordestina que nós ouvimos sexta-feira na parte da manhã comunica o Evangelho mais efetivamente, mais profundamente para um sertão nordestino do que essa música, esses hinos lindos que tem em salmos e hinos. Eu gosto, pessoalmente, eu prefiro a música de salmos e hinos. Eu fui criado com aquela música. E eu dou graças a Deus por aquela música. Mas aquela música não comunica tão bem ao sertanejo como a música dele. Todos estão entendendo isso, né? Também gosto muito da música da mocidade, dirigida aqui pelo jovem. É uma música nova, autenticamente brasileira, que fala muito mais profundamente ao coração do brasileiro, especialmente do jovem brasileiro, do que a música tradicional. Eu não quero perder a música tradicional, porque é uma música profunda teologicamente, mas também devemos continuamente estar abertos aos novos métodos
de comunicação que o Espírito está criando. Então, este é um princípio missionário sendo reconhecido no mundo inteiro hoje. Cada povo, cada cultura, cada língua deve ouvir o Evangelho em termos culturais, linguísticas, etc., que comunicam com profundidade. Então, meus irmãos, esse foi meu primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto. A ênfase, então eu vou olhar para alguns desenvolvimentos novos do movimento missionário hoje, mas é claro que a ênfase continua a ser evangelização. Nada pode ficar no lugar da importância da evangelização. E a melhor maneira, eu diria, a única maneira válida no longo prazo de evangelização é plantar igrejas. A Bíblia não sabe nada de um cristianismo individualista. Ninguém pode viver uma vida cristã sadia sem ser parte de uma comunidade evangélica cristã. Todos nós precisamos o estímulo, o ensino, os dons de nossos irmãos. Ninguém pode viver uma vida cristã sadia e profunda sem fazer parte de uma comunidade cristã. Eu creio que é uma verdade bíblica. Então, quando nós falamos em evangelização, estamos falando em proclamar o Evangelho, comunicar a boa nova de Jesus Cristo em termos que o povo pode aprender, chamar as pessoas a arrependimento e fé em Jesus e também convidar as pessoas a fazer parte de uma comunidade cristã. Uma comunidade de louvor, adoração, uma comunidade de testemunho, uma comunidade de serviço para o mundo. Este é o plano de Deus, na Bíblia e durante toda a história. É interessante que João Wesley, o grande fundador do movimento metodista, pregava ao ar livre, nos campos, nas ruas, porque as igrejas anglicanas eram fechadas a ele. Mas quando uma pessoa indicava que queria aceitar a Jesus numa reunião dele, sempre mandava a pessoa para fazer parte de um pequeno grupo chamado uma classe. Cada classe tinha 12 pessoas, um líder leigo, um assistente, e se a pessoa não fizesse parte de uma classe, não havia iniciado a vida cristã. Iniciou a vida cristã não porque levantou a mão numa reunião, que é bom, importante, mas no pensamento de Wesley, a pessoa iniciava a vida cristã, a jornada cristã, dentro de uma comunidade de irmãos e irmãs, tinha classes para a mulher, tinha classes para o homem, que encorajava uns aos outros. E aquelas classes também tinham 3 funções: discipular os novos crentes, levantar dinheiro, cada um dava 1 centavo por semana para o movimento, e também ajudar a criar nova liderança, e assim podia continuar a crescer constantemente. Então, meus irmãos, não há dúvida de que o foco central de nossa missão é evangelização. E o segundo motivo é porque só pessoas motivadas por uma fé profunda em Jesus Cristo que vão alcançar e servir os mais marginalizados na sociedade. Porque a comunidade cristã não existe só para prestar culto a Deus, adoração. A comunidade cristã também existe para manifestar o amor de Deus de uma maneira prática lá no mundo. Alguns anos atrás estava dando uma matéria lá no seminário Fuller. Foi interessante, eu tinha pessoas de 4 países africanos diferentes: Uganda, Quênia, Nigéria e Etiópia. Tinha coreanos, tinha chineses, tinha uma senhora da Malásia, tinha inglês, tinha sueco, tinha americano. Incrível. E estamos falando, certo dia, sobre a importância de alcançar os marginalizados na sociedade. E sabe que no mundo hoje temos centenas de milhões de crianças da rua. Crianças abusadas, exploradas da pior maneira possível.
crianças sem esperança nesta vida ou na vida que vem. É como uma chaga na face do mundo. E eu tinha uma senhora lá, uma jovem na aula, formada na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Você pode imaginar. E ela trabalhava com crianças da rua em Costa Rica e trabalhava com uma organização que ajuda muitos ministérios com crianças da rua. Eu perguntei a ela, porque ela tinha experiência muito vasta neste campo. Eu perguntei, Catarina, você olhando para ministérios com crianças da rua, quem está fazendo isso no mundo? Ela disse, eu só vejo cristãos evangélicos e carismáticos trabalhando com crianças da rua. Então, meus irmãos, uma das finalidades de pregar o evangelho e chamar pessoas ao arrependimento e à nova vida e fé em Jesus Cristo é também formar comunidades que vão demonstrar a compaixão de Deus para os menos privilegiados do mundo. Crianças da rua, sertanejo, pobre, marginalizados, etc. Mas a totalidade, é claro também, como eu já disse antes, que a finalidade da evangelização é que no futuro, no céu, haverá pessoas de todas as raças, tribos, povos, nações, louvando ao Senhor. Aquele retrato dos céus que nós temos em Apocalipse 7 e 9, que eu já li. Mas também há um outro aspecto da missão hoje que nós notamos. E eu creio que Deus está demonstrando isto de uma maneira nova para a igreja. E a palavra-chave aqui é transformação. Durante os primeiros anos da obra missionária, os missionários ocidentais demonstraram muito interesse em transformar as sociedades, além da evangelização. Como eu disse, quando Ziegenbalg foi à Índia, notou que crianças não tinham escola. Menina, mulher, tratada como pessoas inferiores. Então, fundou escolas para meninas e meninos. Notou que quase não havia oportunidade para emprego. Fundou uma escola industrial. Notou que a situação da saúde foi terrível. Então, ele preparou o caminho para o primeiro missionário médico chegar à Índia. Chegou depois da morte dele. Então, demonstrou uma preocupação para a vida inteira do povo. Não era só para a alma, importantíssima esta preocupação com a alma, mas demonstrou uma preocupação para a vida inteira. Quando Carey foi à Índia mais tarde, notou um costume horrível. O costume era que menina seria casada a um homem mais velho. E se o marido morresse, então a viúva seria queimada, ainda viva, junto ao corpo do marido. Ela era apenas uma propriedade do marido. E milhares e milhares de viúvas foram queimadas todo ano na Índia naquela época. Carey começou a lutar contra isto. Custou alguns anos, mas finalmente passaram a lei contra esta coisa horrível. Também crianças que a família não queria eram jogadas no rio. Lutou contra isto. Mas, nota bem, este homem, o pai do movimento missionário, fundou um colégio, a Universidade de Serampore. E há 3 anos atrás eu tive o prazer de almoçar com o novo presidente ou reitor daquela universidade, que é um presbiteriano fortemente evangélico. Carey também iniciou pesquisa em agricultura, que beneficiou o povo. E ele e os colegas traduziram a Bíblia, parte da Bíblia ou a Bíblia inteira em mais de 30 línguas. Quer dizer, também deixou uma igreja de mais de 300 membros quando ele faleceu. Mas olha para a maneira dele entender a missão cristã. Chamar pessoas à fé em Jesus Cristo, sem dúvida, é o centro de nossa missão.
formar igrejas, comunidades de adoração e serviço, também o centro de nossa missão, mas daí começar a ter uma influência na sociedade, uma influência transformadora, especialmente para os pobres. Eu tenho um grande amigo, Dr. Luiz Bush, da Argentina, também morou aqui no Brasil, que tornou-se um dos líderes internacionais do movimento missionário evangélico hoje. E durante alguns anos, estava estudando no Fuller na mesma época, ele e uma equipe fizeram consultas em 60 cidades do mundo. Consultas com a liderança das igrejas naquelas cidades. E porque em preparação para uma reunião que houve em Bangkok, na Tailândia, em 2004, o que Deus estava dizendo às igrejas? E esta palavra apareceu constantemente, transformação. Agora, transformação através do Evangelho, por causa do Evangelho, motivado pelo Evangelho. Mas transformação vai significar coisa diferente em sociedades diferentes, não é? Uma sociedade que trata a mulher como objeto sexual, como pessoa inferior. Então, um aspecto da transformação é valorizar a mulher. Eu conheço um movimento na Índia, por exemplo, entre os intocáveis, fazem questão, porque naquela sociedade a mulher era considerada inferior a um homem, fazem questão quando escolhe 20 das crianças mais inteligentes de um lugar para ir a uma escola fora, 10 serão meninos, 10 serão meninas. Naquela igreja se elege 10 presbíteros, 5 serão homens, 5 serão mulheres. Interessante. Então, valorizando a mulher. Em outras sociedades, questão de transformar a maneira de tratar pessoas de uma raça ou de uma tribo tido como inferior. Em outras cidades, é questão de lutar para ter liberdade religiosa, ou liberdade de imprensa, ou outras liberdades. Quer dizer, em outras sociedades, implica talvez em advogar desenvolvimento econômico, agrícola. Ontem à noite eu falei de meu amigo, um ex-muçulmano, que trabalhou muitos anos em Etiópia, numa região distante da capital, região pobre, onde muita gente estava morrendo de fome, e transformação ali indicava trazer novos métodos de agricultura, novos métodos de usar a água, novos métodos de saúde pública, e o resultado foi que aquela comunidade de umas centenas de milhares de pessoas foi transformada e tornou-se autossuficiente. Transformação, uma nova palavra no pensamento missionário e missiológico. Eu falei especialmente deste movimento na Índia que eu conheço. Meu amigo foi criar, é interessante a história da família. Eu creio que já expliquei a situação dos chamados intocáveis na Índia. Há 4 castas principais na Índia. Os Brahmanes, que são a casta superior, outras 3 castas, e talvez a metade, 45% da população da Índia pertence à casta mais baixa, que são os trabalhadores. Mas abaixo deste grupo são os chamados intocáveis, cerca de 200 milhões. Não podem ir ao templo hindu porque os deuses não aceitariam sua presença nem sua oferta. Tem que viver mendigando, fazendo o trabalho mais humilde, mais sujo possível. E, naturalmente, eles têm a impressão que são pessoas inferiores. Uma criança que nasce naquilo, nasce já com o destino de ser uma pessoa maltratada, inferior a vida inteira. É o destino, assim que o hinduísmo ensina. Há mais de 3.000 anos o hinduísmo ensina isto. Então, meu amigo é neto de um homem desta classe que foi evangelizado por um missionário presbiteriano, converteu-se, foi espancado, expulso de sua aldeia e morreu 6 meses depois. Mas o filho dele tornou-se um pastor, ainda um pastor muito pobre,
daquele povo. Tão pobre que meu amigo Felipe escreveu certa vez, Deus sempre foi fiel para nós. Eu não me lembro de ter passado mais de 3 dias sem comida. Alguém aqui já passou 3 dias sem comida? Eu nunca passei, não. Só se estava jejuando de propósito. Mas, então, por uma série de milagres, ele conseguiu ir à escola. Quando o menino tinha 8 anos, o pai foi à escola lá na aldeia, que pela lei, cada criança devia ter o privilégio de estudar. Mas o professor não queria aceitar o menino. Achava que não era possível para um menino dos intocáveis aprender e não era desejável também. Mas finalmente permitiu que o menino ficasse sentado num canto, separado dos outros, em esterco, para ouvir as lições dos outros. Bem, ele completou a escola, fez 3 anos em 1 ano, era muito inteligente, e através de diversas pessoas, milagres, ele os chama de anjos. Foi continuando, terminou até a universidade, ganhou bolsa para estudar num seminário nos Estados Unidos, foi aos Estados Unidos, chegou com $1 em Nova York e não tinha dinheiro para chegar até onde o seminário estava, mas uma igreja de pessoas negras lhe deram dinheiro suficiente para chegar no seminário. Fez seminário, casou-se com uma americana, começou a trabalhar em diversos ministérios, especialmente entre os pobres nos Estados Unidos. E depois de alguns anos, sentiu a chamada e a esposa e os filhos concordaram que ele voltasse à Índia para o seu povo. Imagina. Foi à Índia e começa a evangelizar o povo, trabalhar com o povo. E nota lá que é um povo totalmente desmoralizado. Lembra que o ensino da cultura foi que é um povo inferior, sempre seria inferior, seus filhos, seus netos seriam inferior, mulher inferior ao homem. Mas ele começa a dizer coisa diferente. Vocês foram criados na imagem de Deus. Homem e mulher, ele os criou. Pensou? Que afirmação radical. Não é que só que é criado na imagem de Deus, mas que mulher também é criada na imagem de Deus. As senhoras sabiam disso, né? Eu sei que já sabia. Mas eles não sabiam. E também que foram chamados a ser filhos de Deus em Jesus Cristo. Que o movimento começa a crescer. Por mais incrível que pareça, já faz 22 anos e batizaram mais de 1 milhão de pessoas. Mas agora, então, o que vai fazer com aquele povo? Começam a estabelecer escolas. O ideal é que cada criança tenha oportunidade de estudar e melhorar sua vida. Escolas, e até escolas secundárias, e até tem plano de estabelecer uma universidade para eles. E também, em vez de fazer o trabalho mais sujo possível, agora montaram pequenas indústrias. As mulheres estão fabricando roupa e os homens entrando na profissão de construção, etc. Porque naquela situação, nem toda vocação é possível para um intocável. Mas vão indo. E então estão transformando não só as almas das pessoas, estão transformando as vidas das pessoas. E a mensagem é que Jesus quer transformar sua vida aqui, nesta vida, e também na vida eterna. Ao meu ver, é um modelo interessante para nós. A maneira de agir, a maneira de estruturar a igreja será diferente em cada lugar, cada situação. Mas aquilo serve, ao meu ver, como um modelo impressionante. Pessoas, 1 milhão de pessoas, dos mais pobres daquela nação, tendo suas vidas transformadas. Agora algumas pessoas, mulheres e homens já estudando nas universidades e voltando para também dar liderança ao seu próprio povo. E ensinando a cada criança que é seu dever manter-se parte da comunidade para continuar a
comunicar o Evangelho e também levantar o nível de toda a comunidade. Não é um individualismo que só pensa em si, mas o ensino é que temos que pensar em toda a comunidade. Isaías no templo diz: ai de mim, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, ele não isolou-se de seu povo, identificou-se com seu povo. É o mesmo pensamento lá. E nós como brasileiros, nordestinos, nós temos que pensar no povo pobre em nossa própria cidade, também no povo do sertão, que é objeto desta missão. Então, a segunda ênfase é transformação. Há uma terceira ênfase no movimento missionário hoje, que é internacionalização e cooperação. Eu disse, e é meu último ponto, eu disse que o movimento missionário, a partir do século XVIII, foi um movimento da Europa e dos Estados Unidos para a Ásia, África, América Latina. Mas não é isso hoje. Agora, o movimento missionário tornou-se um movimento mais internacional, ao meu ver, intercultural do mundo, na história do mundo. Eu vou fazer uma afirmação que talvez seja estranha para vocês. Nenhuma mensagem em toda a história humana tem sido comunicada por tantos homens e mulheres de raças e culturas diferentes como a mensagem cristã hoje. Nós somos parte do movimento mais internacional, intercultural na história do mundo, ao meu ver. E uma grande parte disto implica na cooperação entre grupos diferentes. Durante muito tempo, os diversos grupos evangélicos e até denominações trabalhavam separadamente uns dos outros. Presbitério Batista não tinha nada com presbiteriano, com Assembleia de Deus, com congregacional, etc. Isso está mudando. E deve mudar. Em primeiro lugar, Jesus disse que orou que seus discípulos fossem unidos para que o mundo pudesse crer. A oração de Jesus em João 17, não é? Na primeira carta de João, João diz: como é que nós podemos dizer que estamos seguindo a Jesus Cristo se não amamos nossos irmãos? É claro que nós damos valor às nossas tradições denominacionais, tem muito valor. Mas nossa lealdade, acima de tudo, está com o reino de Deus e Jesus Cristo. E o desejo de ver aquele reino proclamado e recebido no mundo inteiro. Então, a partir de 1974, houve uma série de reuniões visando ajuntar os cristãos evangélicos no mundo numa unidade maior para que pudéssemos junto cooperar na obra missionária. A primeira reunião foi em Lausanne, na Suíça, em 74. Houve uma segunda reunião na Tailândia, em 1980. Eu tive o privilégio de estar ali. E uma reunião ainda maior de uns 4.000 pessoas em Manila, em 89. Lembra o que estava acontecendo em 89? A cortina de ferro estava caindo. Justamente naquela época, uma das transições históricas mais importantes dos tempos modernos. E naquela reunião em Manila, tinha mais ou menos 4.000 pessoas de 150 países diferentes. Eu creio que foi a reunião mais internacional já vista na história do mundo. Mas mais ou menos na terceira noite, uma coisa extraordinária aconteceu. Eles haviam convidado pessoas da União Soviética. 150 pessoas mais ou menos. A União Soviética estava caindo em pedaços naquele ano, né? E pessoas convidadas da União Soviética, com dificuldade, chegaram a Moscou, arranjaram os documentos para viajar. Então, essa turma chegou tarde. Creio que foi a terceira noite da reunião, quando
mais ou menos 150 pessoas da União Soviética entraram naquele lugar. Minha gente, foi um momento emocional. Todo mundo ficou de pé, batendo palmas, chorando, dando glória a Deus. O símbolo de uma nova época em nosso mundo, o símbolo de uma nova época na missão cristã. Uma coisa incrível. E eu tenho um colega coreano, meu colega de professorado lá no Fuller, e ele vai quase todo ano à União Soviética, onde dá preleções, ensino para uns 400 missionários coreanos na Rússia. Já pensou? É só um exemplo. Eu estive numa reunião em Seul, na Coreia, em 2003, e um pastor coreano e sua esposa falavam que em um daqueles países, Uzbequistão, tinha uma igreja de uns 7 a 8 mil crentes, e estudantes estavam sendo evangelizados, estavam saindo de lá, naquela região nominalmente muçulmano, para plantar igrejas. Meus irmãos, então, o movimento missionário hoje é internacional e também cooperativa. A liderança é internacional. Há 50 anos atrás, ou até 74, normalmente, quando houve um movimento internacional de missão, a liderança veio da Europa ou dos Estados Unidos. Agora a liderança virá da Ásia, da África, da América Latina e também dos Estados Unidos e Europa. A liderança do movimento missionário agora é internacional. E muitos dos melhores pensadores e escritores sobre a missão cristã não são da Europa ou dos Estados Unidos. Muitos vêm do Brasil, da Ásia, da África. Eu tenho tido estudantes de lá, que muitas vezes são pioneiros no pensamento missiológico. Então Deus está fazendo uma coisa nova no mundo e vocês são parte disto. Finalmente, a motivação para a nossa cooperação é muito simples. É bíblica. Jesus orou que seus discípulos estivessem unidos para a missão e também torna-se uma demonstração da realidade do Evangelho. Nós vivemos num mundo dividido, hostilidades sobre questões étnicas, culturais, raciais, políticos, etc. Jesus chama seu povo a demonstrar amor uns aos outros e assim uma unidade que o mundo não tem. No certo sentido, Pentecostes foi a resposta de Deus ao Babel, né? Lembra em Gênesis 11, a Torre de Babel. Então, as nações espalhadas. Pentecostes é o contrário, né? Em Pentecostes, pessoas das diversas nações são unidas em Jesus Cristo. A igreja precisa demonstrar essa unidade ao mundo, porque o mundo anseia para ver reconciliação e unidade. E também é mais efetivo. Eu fui convidado a falar à Associação de Missões Transculturais da Indonésia em agosto. Mas nós nos reunimos em Amsterdã, na Holanda. Interessante. E eles queriam que eu falasse sobre parcerias na obra missionária. Então, fiz um estudo. Há um número crescente de parcerias de pessoas de igrejas diferentes, nações diferentes, cooperando na obra missionária para a glória de Deus. 2 exemplos. Eu tive um estudante que foi a Bogotá, em Colômbia. Trabalhou num bairro de mais ou menos 1 milhão de pessoas que haviam fugido da violência lá no interior daquele país. E havia igrejas de diversas denominações, igrejas pequenas. Mas naquele bairro não havia saúde pública, não havia escola para as crianças, etc. Então, eles resolveram reunir a liderança da igreja e juntos, então, fazer um apelo à prefeitura para
trazer saúde pública, escolas para as crianças. Conseguiram juntos o que não podia conseguir sozinhos. Montaram um pequeno laboratório de computadores para ensinar a juventude a usar computador, né? E fazendo isto também começaram a fazer curso para preparar leigos na evangelização e plantação de igrejas. Então as diversas denominações começaram a plantar novas igrejas naquele bairro, podia ser igreja pentecostal ou batista ou presbiteriana. Isso não foi importante. O que foi importante é que estavam trabalhando juntos para preparar liderança e também para evangelizar. Conseguiram fazer muito mais em parceria do que teriam feito sozinhos. Um exemplo mais dramático é que houve um povo lá na beira dos desertos, no norte da África, um povo muçulmano. E uma missão havia trabalhado lá muitos anos sem muito resultado. Reuniram então um grupo de diversas missões. Começaram a perguntar, orar, o que precisamos fazer juntos para fazer um impacto neste povo? Então, olharam para o povo. Uma necessidade muito grande foi água. Muitas vezes as pessoas, e normalmente a mulher, tinham que ir uma distância muito grande para trazer água para as necessidades da casa. Então, um grupo entrou e com permissão dos anciãos das aldeias, começaram a fazer poços. Então, logo, centenas de aldeias tinham água. Importante, né? Então, ganhando esta boa vontade, outros grupos começaram a entrar com clínica médica e escolas. E começaram a mostrar o filme Jesus. Começaram a pregar, evangelizar e formar igrejas. Começaram a traduzir a Bíblia. Agora, nenhum grupo podia fazer tudo isso sozinho. Mas diversos grupos com diversas especialidades, trabalhando juntos, conseguiram fazer um impacto e começar a evangelizar aquele povo. Meus irmãos, temos modelos assim. Eu tenho a impressão que, não sei, mas a moça que trabalha em Timor e também o rapaz que trabalha em Guiné-Bissau estão trabalhando em parceria com outros grupos, né? Quer dizer, este é o modelo que o Espírito Santo está demonstrando hoje à igreja. E é um modelo que é muito mais eficiente e que vai dar muito mais resultado. Bem, meus irmãos, minha palavra final é muito simples. Nós somos chamados a participar. Temos o privilégio de participar. Seja no sertão, seja na cidade de João Pessoa, com marginalizados e também classe média, evangelizando. Seja no sertão, com sertanejo, seja em Timor, Guiné-Bissau, ou seja onde quer que Deus nos leva. E estamos vivendo na época mais criativa e mais produtiva em toda a história da missão cristã. Meus irmãos, eu costumo dizer aos meus estudantes, o Espírito Santo está cheio de surpresas. A história está cheia das surpresas do Espírito Santo. E ainda ele tem muito mais a fazer. E vai fazer nessa igreja, nessa cidade, nesse Brasil e no mundo afora. E nós temos o privilégio de participar. Obrigado. Acho que vamos orar agora, Sérgio. A gente pode orar nessa igreja? Pode, né? É bom, né? Então vamos orar. Ó Deus, te damos graças porque Tu és o Deus da seara, Tu és o Deus que nos chama primeiro a Ti e também a Tua obra. Te damos graças por esta igreja e a visão missionária que está crescendo. E te damos graças também por aquilo que Tu estás fazendo no mundo, no Brasil, no sertão e aí fora. E te pedimos também que Tu continues a demonstrar Teu poder, Teu amor para conosco e nos ajudar também a crescer em nossa visão para o mundo. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.